O Ministério Avivado de Jesus. Nesta aula, nós estaremos aprendendo sobre a atuação do Espírito Santo na vida e no ministério do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar início a mais uma pré-aula da nossa revista Adultos do primeiro trimestre de 2023. O tema do trimestre: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Sou o evangelista Cavalcante, congrego na Sopro Divino aqui em Mauá e vamos aí dar início nessa aula de número 4. Que tem como o tema o Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo nos diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por toda a terra em derredor. Lucas, capítulo número 4, versículo 14. A verdade prática, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 4, versículo 14 até o versículo de número 22. E os objetivos da lição são apresentar a Jesus e a pessoa do Espírito Santo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo e conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Introdução. Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grandes repercussões diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4,14. Isso acontece porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Tópico 1. Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de Jesus. Então ainda nós temos o primeiro aqui na letra A, no nascimento, B, no batismo e C, na tentação. No nascimento, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. No batismo, e ele viu o Espírito de Deus descer sobre como uma pomba e pousar sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 16. Na tentação, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. No primeiro tópico é importante, vou colocar aqui no início do ministério de Jesus, aí no nascimento de Jesus, a gente vê como que o Espírito Santo atuou na concepção de Jesus, né, para que Jesus ele nascesse como ser humano, mas não tivesse a natureza pecaminosa. Então a gente vê uma atuação, que é um dos mistérios da Bíblia, né, como que o Espírito Santo ele gera um ser humano em Maria e sem a natureza pecaminosa, ou pecado original. Então a gente já vê o Espírito Santo atuando no nascimento de Jesus. E aí a gente vai ver o Espírito Santo ele atuando no batismo. Aqui Jesus vai iniciar o seu ministério. E aí a gente vê o Espírito Santo ele se manifestando de uma forma corporeia, né? Tem alguns textos, algumas versões que colocam corporeia como uma pomba. Uma coisa interessante aqui, a gente vai já ver o Espírito Santo atuando no ministério de Jesus. E é interessante quando a gente fazendo uma
trazendo um entendimento. A gente vê como que o Espírito Santo ele atua, vamos colocar assim, na formação, vamos colocar assim, da raça humana ou dos seres humanos. E Gênesis é muito bonito, né? A gente também vê a ação do Espírito Santo em Gênesis 1. A gente vai ver o Espírito Santo ali, ele no início de quando tudo vai começar. E aí a gente vai ver agora o Espírito Santo tendo essa mesma ação no ministério de Jesus, onde, só voltando um pouco antes, a gente também vê isso, por exemplo, lá após depois do dilúvio, quando Noé sai da arca, a gente vai ver a figura de uma pomba, que nós temos ali a vida humana tendo continuidade após o dilúvio. A gente tem a figura da pomba também, ali quando Noé ainda está na arca ainda, a gente vê a pomba, que é uma figura do Espírito Santo, ele ali, quando vai se iniciar toda a ação humana após o dilúvio. E aí, agora sim, a gente vai ver no ministério de Jesus o Espírito Santo agindo ali em algo que vai ser o ministério de Jesus, que terá como finalidade, vamos dizer assim, o resgate do ser humano. Então a gente já vê o ministério de Jesus, a atuação do Espírito Santo. E aí no batismo, que é como se fosse aí, vamos dizer assim, uma preparação sacerdotal do Senhor Jesus, a gente vê o Espírito Santo nesse momento ali, e a gente vê as três pessoas da Trindade. Nós vemos o Pai falando, o Espírito Santo como pomba, e a gente vê o Senhor Jesus ali na água. E na tentação, nós vemos que o Mateus ele escreve: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1, e a gente vai ver o Espírito Santo levando Jesus para ser testado, para que ele passasse por aquele teste. E aí a gente vê a atuação do Espírito Santo no desde o nascimento, o batismo e no momento de teste, que é a tentação. E aí o subtópico 2 do primeiro tópico, assim, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Então, após o batismo, após a tentação, a gente vamos ver o ministério de Jesus se iniciando. Com cerca de 30 anos, Jesus inicia o seu ministério terreno, depois de voltar do monte da tentação, no deserto da Judéia, pela a Galileia. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantados de coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeter-se à vontade de Deus. E como a lição está estruturada na leitura bíblica clássica, podemos assim dizer, onde em Lucas capítulo 4, onde é uma referência à profecia de Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, e aí onde Jesus ele diz que o Espírito está sobre ele, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vida aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus vai dizer que essa palavra se cumpre nele. E aí a gente vai ver o ministério de Jesus iniciando na unção, na capacitação do Espírito Santo. E Isaías 61, ele dá o norte de como seria o ministério de Jesus, que consequentemente é também o ministério da igreja. Nós temos essas mesmas funções como igreja do Senhor Jesus. Então, Lucas capítulo 4 aí, fazendo referência a Isaías 61, nós vamos ver qual foi a atuação do Espírito Santo e de que forma, para que o Senhor Jesus foi ungido, para curar os quebrantados de coração. Então, no primeiro tópico, aí a gente vê toda essa ação do Espírito Santo na vida de Jesus, desde o seu nascimento,
e no seu ministério com atuações de milagres, curas, libertação e aí assim vai. Então o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Isso é muito evidente quando nós vemos os evangelhos, como que o Espírito Santo agiu na vida de Jesus, ou seja, como Jesus foi ungido, capacitado e viveu na dependência do Espírito Santo. E como seus discípulos, Jesus é o nosso exemplo, é a nossa referência na capacitação do Espírito Santo. O tópico 2, esse Jesus e a oração em seu ministério. Então, se Jesus foi, como Jesus foi tão usado pelo Espírito Santo, foi capacitado pelo Espírito Santo, o que acontece de uma forma imediata? A questão da oração. Então, a gente vai ver no ministério de Jesus, como, por ele ser um homem que era ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o que ele vai valorizar? A oração. Então, no subtópico 1, diz o valor da oração. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso. Santifica o nome dele, deseja a vida do reino, anela por viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso, confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada. Então, por Jesus ser uma pessoa na unção do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, qual é a característica do ministério avivado de Jesus? Ele é uma pessoa que dá ênfase, que valoriza a oração, porque a oração é onde a gente se direciona a Deus, a gente busca a Deus, onde a gente vai ter um contato com Deus, onde a gente vai conversar com Deus. E aí, Mateus 6, que está dentro da estrutura do Sermão do Monte, que é as diretrizes do reino, e consequentemente uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela dará valor à oração, porque a oração é o meio, é como que eu me comunico com o Pai, como eu me relaciono com Ele. Então, consequentemente, quem tem uma vida avivada, ou ele vai se dirigir a Deus por meio da oração. E uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Naquele momento, Jesus foi tomado de alegria do Espírito Santo e disse: Pai, o Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondesse essas coisas do que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, o Pai foi do teu agrado fazer assim. Lucas 10, 21. Então é uma só de umas referências de como Jesus estava sempre em constante oração, como ele estava numa vida de oração. Jesus se retirava para lugares desertos para orar, para ficar numa vida íntima, numa vida particular com Jesus. Então, uma vida uma vida na unção do Espírito Santo, isso aqui é importante a gente entender, e aqui fica um ponto importante para nós professores trabalhar. Quando a gente pega o tópico 1 e a gente vê como que o Espírito Santo foi ativo na vida de Jesus, e como Jesus tinha uma vida avivada no Espírito Santo, não tem como ser uma vida avivada e não ter uma vida de oração, não valorizar a oração. Então não existe avivamento sem oração. E aí a gente vê como Jesus ele dava valor à oração e como ele tinha uma vida de oração. Sinopse ou resumo do tópico. A oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. Então no primeiro tópico, a gente trabalhou toda a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, desde quando ele nasce, no seu ministério, e por ter um ministério avivado, fundamentalmente Jesus deu valor, ele valorizou a oração e ele tinha uma vida de oração constante. O tópico 3, uma vida na unção do Espírito Santo. Então, como que nós
a igreja de Jesus, como que podemos ter uma vida na unção do Espírito Santo. O primeiro subtópico ele vai trabalhar muito na questão do obreiro, na questão do ministério. Então, assim, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Aí a gente tem um primeiro ponto aqui, que é relacionada ao ministério, relacionada ao obreiro, ao pastor, ao presbítero, ao professor, aquelas pessoas que têm uma função mais ativa na igreja, aquelas pessoas que têm uma função de ministrar a vida das pessoas, seja um obreiro, seja um músico. Então, uma coisa é muito fácil acontecer isso. Então, quando a gente retoma novamente para Jesus, a gente olha o ministério de Jesus, quando nós lemos os evangelhos, uma coisa a gente fica muito clara, a gente não pode dizer que o ministério de Jesus era um ministério parado. Então, sempre estava acontecendo alguma coisa dinâmica. Jesus estava sempre ensinando alguém, Jesus estava curando alguém, Jesus estava libertando alguém de um demônio, Jesus estava em debate com as lideranças da sua época. Então, era um ministério muito dinâmico, explosivo, vou dizer assim. Então, o Espírito Santo agia de uma forma muito extraordinária. E quando a gente estende isso, essa questão dinâmica do Espírito Santo, se estendendo um pouquinho mais, a gente até aprendeu isso aí na lição que deu o Espírito Santo no Novo Testamento, que deu como que o Espírito Santo atua. A gente viu isso principalmente lá no livro de Atos, né? A ação do Espírito Santo na igreja. A gente vai ver como que o Espírito Santo também foi dinâmico na vida da igreja em Atos, onde sempre quando os cristãos se reuniam, alguma coisa extraordinária acontecia. Ou quando eles estavam orando, tinha uma resposta de Deus, ou quando eles eram perseguidos, havia toda uma ação sobrenatural de Deus. Então, nos dias de hoje, né? Então a gente olha o texto bíblico, a gente vê toda a dinâmica acontecendo, o Espírito Santo agindo. Mas hoje, como que nós, cristãos do século XXI, que temos as nossas atividades na igreja, mas também temos as atividades seculares, trabalhamos, estudamos, enfim, como que um obreiro, agora falando de um obreiro ou de um músico que tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, tem a função de se preparar para apresentar alguma coisa, porque ele vai ter que, um obreiro ou um músico que seja, ele vai ter que buscar, ele vai ter o conhecimento e como que esse conhecimento será aplicado num contexto de igreja. Uma coisa é certa, a gente sabe disso, a gente pode ter todo o conhecimento, o domínio técnico, o que for, mas se essas coisas não forem direcionadas pelo Espírito, ela não vai causar o efeito que deve ser causado na igreja, porque a ação de preparar as atribuições do obreiro, do músico, ele é uma coisa que mecanicamente a gente faz. Um professor de escola bíblica, ele que dá aula, ele já sabe como que ele vai estudar, como que ele vai fazer. Então, e aí que tem que tomar um cuidado para essa coisa não ficar mecânica. Porque na vida da igreja, a gente precisa dar unção do Espírito Santo, senão não comunica, não fala no coração das pessoas. Não, o Espírito Santo não acerta o alvo. Imagina falando de uma escola bíblica, falando para os professores, e todos os professores sabem. Nós damos aula para, 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas. Então, se o professor que vai ministrar a aula, se ele não tiver na unção do Espírito Santo, como que o conteúdo dele vai tocar o coração das pessoas? Como que o Espírito Santo vai agir? Então, todo o preparo, tudo aquilo que eu vou fazer para exercer essa função, essa atribuição dentro daquilo que Deus me chamou,
tem que ter a unção do Espírito Santo. Por exemplo, dando um exemplo, eu tenho as atribuições como professor da escola bíblica. Então, na Sopro Divino, eu sou um dos professores da escola bíblica. Então, a minha função, a minha responsabilidade é quando eu vou dar aula, a aula tem que ser bem preparada, sim. A gente tem as técnicas, tem os métodos para fazer isso. Então, é só estudar. Mas, se não tiver a busca, e aí retornando ao tópico anterior, se eu não valorizar a oração, se eu não der importância para a oração, o efeito, como eu vou colocar, espiritual na vida das pessoas será muito reduzido. Então, a técnica, o preparo, o conhecimento é bom? É. Mas sem a unção do Espírito Santo, não adianta nada. Por exemplo, eu gosto muito, até por acaso, né? Nesse trimestre, na verdade, eu comecei a estudar, e um dos livros que eu estou estudando é o Espírito Santo na Bíblia, que até esse livro, até ele vai estar indicado, e é um assunto que sempre me fascinou. Então, eu gosto claro, de ler, no caso, o trimestre, a temática do trimestre, mas também preciso ler outras coisas, e geralmente leio coisas que gosto, e por acaso, vamos dizer assim, por acaso, não existe por acaso, mas escolhi ler esse tema, a questão do Espírito Santo, e não só isso, por exemplo, tenho lido agora mesmo, iniciado uma leitura na carta de Paulo aos Filipenses. Então, se a gente não tomar cuidado, as nossas atividades, ela cai numa rotina. Aí eu fico fazendo aquela repetitivo, e perde essa questão da unção, ou seja, o direcionamento do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não me direcionar, porque assim, o que é ter uma vida na unção do Espírito Santo? É uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não me direciona naquilo que eu fui preparar, quando eu estou montando uma aula, não vai. Então, o obreiro, ou a pessoa que tem atribuições na igreja, ele precisa ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Porque a igreja, ela não é uma plateia onde eu entro lá e vou transmitir o meu conhecimento. Não é o meu conhecimento que vai impactar as pessoas. É o Espírito Santo fazendo uso do conhecimento para atingir o coração das pessoas. É isso que vai fazer a diferença. Porque a igreja, ela é uma organização espiritual. E quem a direciona é o Espírito Santo. Então, os obreiros que vai preparar um sermão, um ensino, os músicos que vão preparar o louvor, eles têm que estar na unção do Espírito Santo, porque essas são as atribuições desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus. Precisa ter uma vida na unção do Espírito Santo, ou seja, uma vida direcionada. Aí é a questão dos obreiros. Já o subtópico 2, ele vai trabalhar assim, a unção do Espírito Santo na vida do crente. E aqui não está falando do obreiro especificamente, é na vida do crente cotidiano, é do irmão que vai para a igreja, que ali ele vai ouvir aquela pessoa que está ministrando, ou vai ouvir aquela pessoa que está ensinando, ou vai ouvir o músico que está ali louvando a Deus e aquela música que nem está tocando no coração dele. Então, viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas de quem exerce a vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Mas, precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que os seus pés tocarem. Mateus 28:19 e Efésios 6:15. Aí aqui nós temos a questão do obreiro. O obreiro não tem desculpa. O obreiro, o músico, ele precisa ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo, porque a responsabilidade dele é muito maior. Porque quando nós que ministramos, quando nós vamos preparar algo, uma coisa tem que ter na nossa cabeça. A gente vai transmitir algo para alguém. No caso, para a igreja de Jesus. Outra coisa, quando vou transmitir alguma coisa, eu estou servindo a igreja. Eu sou o servo da igreja. E eu vou... e aquilo tem que... o conteúdo que será ministrado, que será a palavra de Deus, ou em
forma de pregação, ou em forma de ensino, ou aqueles que irão louvar a Deus, ele precisa ter a consciência que tem que ser bem preparado, tem que ser feito com excelência, primeiro porque é para Deus. Jesus fez as coisas com excelência, Jesus anelava estar na presença do Pai, viveu na unção do Espírito Santo. Então é o primeiro ponto, eu faço porque é para Deus e tem que ser feito com excelência. Segundo ponto, é para a igreja de Jesus. E outro, como é que eu vou comunicar uma pregação, um ensino ou louvor se o Espírito Santo me direcionar? Então o obreiro não tem muito para correr. Ah, mas e o membro? A pessoa que vai na igreja lá? Claro que tem responsabilidade porque é sacerdote. É o sacerdócio real. Você, né, os professores têm que dar muita ênfase nisso. O irmão que vai lá, a gente costuma dizer o crente de banco, mas a gente não sabe o que é. O irmão, ele está ali porque ele faz parte do corpo. Esse irmão também tem responsabilidade diante de Deus. Ele precisa estar ou ter uma vida na unção do Espírito Santo. Porque como que eu vou conseguir viver na sociedade? Como é que eu vou conseguir ser sal e luz na terra? Como é que eu vou conseguir ser exemplo, ser luz neste mundo? Aonde eu atuo, onde eu trabalho, onde eu estudo, na minha família, como é que eu vou ser referencial? Então, o crente que não tem uma função ministerial também precisa estar na unção do Espírito Santo. Porque se não estiver na unção do Espírito Santo, não consegue comunicar o Espírito, não consegue proclamar o Evangelho, não consegue anunciar Jesus. A gente não anuncia Jesus pela nossa intelectualidade, pelo nosso conhecimento, porque nós falamos bem. Tudo isso ajuda. Mas se não tiver com a unção do Espírito Santo, o Espírito Santo não encorajar, não vai comunicar, não vai conseguir falar de Jesus, não vai conseguir proclamar o Evangelho. Porque quem capacita é o Espírito Santo. Então, tanto o obreiro como um crente que vem para a igreja cultuar a Deus, ambos precisam ter uma vida na unção do Espírito Santo. Por quê? E aí a gente voltando aos tópicos. Jesus viveu uma vida cheia do Espírito Santo desde o seu nascimento. E aí a gente pode fazer uma analogia aqui. Um crente, quando ele vem para Jesus, desde o começo da sua vida, caminhando, ele tem que ter uma vida com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que direciona. E isso é tão... quando a gente faz essa analogia do Espírito Santo, ele ali trabalhando no ministério, no início do ministério de Jesus. Quando a gente vai para Atos, quando a gente volta um pouquinho, Lucas capítulo 24, você vê que Jesus assopra o Espírito Santo. O que está fazendo ali? O Espírito Santo já está começando a trabalhar no início, é a pré-preparação. Antes da igreja existir, vamos dizer assim, de ela inaugurar em Atos 2, o Espírito Santo já está se movendo na vida dos discípulos. Aí você tem os apóstolos e você tem os discípulos, 120 ali que o Espírito Santo está trabalhando. Então o Espírito Santo está ali no nascimento da igreja, o Espírito Santo já está atuando. Ele está trabalhando no coração dos discípulos. E aí depois nós vamos ver o Espírito Santo, ele trabalhando em Atos 2, que seria, vamos dizer assim, um grande batismo dos crentes ali com o Espírito Santo. Então a gente vai ver, quando a gente vai fazer a analogia e a gente olha o ministério de Jesus, como o Espírito Santo atuou desde o início, você vai ver que o Espírito Santo trabalha na igreja desde o início. E na vida nossa, do crente, nossas vidas, é a mesma forma. O Espírito Santo, quando a gente crê em Jesus, o Espírito Santo entra na nossa vida. No início da nossa fé, ele já está trabalhando ali. E qual é o intuito do Espírito Santo? Como o próprio nome já diz, é santificar a nossa vida. E aí por isso que o crente ele precisa ter uma vida na unção do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então, esse tópico aqui é muito importante, onde nós, professores, trabalhar bem essa questão, e aqui é onde está muito a questão da aplicação. Por que o Espírito Santo ele é tão importante? Aí a gente pode fazer uma conclusão. Nós temos buscado o Espírito Santo e para que nós possamos exercer um ministério com excelência, a gente tem buscado o Espírito Santo. Porque a gente tem falado muito hoje, está chegando o fim dos tempos.
A gente sabe que as coisas estão acontecendo, que as coisas estão ficando difíceis, a gente está vendo que o formato do mundo parece que é os últimos dias. Mas a pergunta é, eu tenho buscado o Espírito Santo para fazer aquilo que Deus colocou na minha mão com excelência? É um ponto. Eu realmente tenho... E aí, outro ponto. Eu estou disposto a deixar as coisas do mundo para viver de uma forma que eu glorifico o nome de Jesus, o nome do Pai, como Jesus fez? Então, o primeiro ponto, eu quero buscar o Espírito Santo para exercer o ministério com excelência? Aí eu quero, tá bom. Aí qual é o outro lado? Eu preciso abrir mão das coisas do mundo, dos prazeres deste mundo, para poder glorificar o nome do Pai como Jesus fez. Então, se eu não faço isso, eu não estou disposto, dificilmente eu vou viver uma vida na unção do Espírito Santo. Porque quando nós olhamos o ministério de Jesus, nós vemos a ação do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a vida da igreja, nós vamos ver a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo direcionando a igreja para que o nome de Jesus fosse conhecido e que o Pai fosse glorificado. Então, esse terceiro tópico aqui é muito importante na unção do Espírito Santo na vida do obreiro e na vida do crente. Tá? E, síntese do tópico, Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Aí a gente também aqui, eu quero ter uma vida também nesse sentido. Eu quero que a minha vida seja de serviço e que o Espírito Santo confirme isso no meu ministério. Então, tem algumas coisas que eu tenho que abrir mão. Nesta lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado, porque foi ungido pelo Espírito Santo. Então, primeiro ponto, se eu quero ter um ministério avivado, eu preciso ser ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Então, se Jesus, sendo Deus, se colocou na dependência do Espírito Santo, então a fórmula foi dada aqui. Vivemos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Então, para que aquilo que Deus colocou na minha mão, para que eu venha realizar, eu preciso que o Espírito Santo confirme isso. Se o Espírito Santo não confirmar, eu estou perdendo tempo, estou fazendo as pessoas perder tempo. Então, essa dinâmica de ter uma vida no Espírito Santo, e a gente olha para o ministério de Jesus e vê isso, olha para o ministério da igreja e vê isso, para que isso aconteça na nossa vida, a gente precisa ter uma vida na unção do Espírito Santo. Obras consultadas. Eu tenho colocado, na verdade, só errei aqui, porque na igreja emergente mas o antigo aqui está Antigo Testamento, mas é o Novo Testamento, aí tanto no Antigo como no Novo Testamento. E o Espírito Santo na Bíblia, no Steinhardt, que é um livro até que eu mostrei, que é muito interessante, que vai mostrar muito isso aí. O Espírito Santo guiando o ministério de Jesus, o Espírito Santo atuando com poder no ministério de Jesus. Então ele trabalha muito essas questões do Espírito Santo na vida de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero desde já agradecer aos irmãos, E se você concorda aí que da mesma forma que o Espírito Santo, da mesma forma que o Espírito Santo atuou na vida de Jesus, é a mesma forma que ele atua na igreja. O ministério de Jesus, baseado em Isaías 61, versículo 1 e 2, o Espírito Santo veio sobre mim e me ungiu é a mesma função que o Espírito Santo tem conosco, a igreja. A nossa chamada é igual para exercer isso. Então, da mesma forma que o Espírito Santo trabalhou na vida de Jesus, o Espírito Santo também trabalha na vida da igreja. E aí, dentro da igreja, Jesus vai levantar pessoas para, seja ele um obreiro, e seja ele um crente que vem, que adora a Deus da igreja, mas ele tem uma responsabilidade de anunciar, de proclamar o nome de Jesus, e precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa estar na unção do Espírito Santo, ou seja, precisa estar direcionado pelo Espírito Santo. Então, que Deus possa abençoar a todos aí em nome de Jesus.